Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia seu próprio mal. Feche seus olhos. Vamos conversar com o Senhor mais uma vez. Ó Pai, graças te damos pela Tua palavra, que aqui foi lida, Teu Evangelho, Senhor, que reproduz as palavras do nosso Salvador, Senhor. Nós queremos te pedir, ó Deus, que o Teu Espírito fale agora a nossa mente, ao nosso coração, nos dando entendimento, nos dando, Senhor, concentração, nos dando sintonia e a capacidade, Senhor, de vermos a palavra de Deus entrando nas nossas vidas, corrigindo o nosso caráter, mudando o nosso ser, consolando, Senhor, as nossas ansiedades. Habita, Senhor, conosco. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Esse texto, irmãos, é um texto muito importante. E eu creio que ele deveria estar impresso num papel bem grande e ser colocado na porta da nossa geladeira, ou na beira da nossa cama, ou pendurado num quadro bem grande da nossa sala, visto porque esse texto nos fala de um drama que é um drama atual, e é um drama presente também na época do Senhor Jesus. Como falei na abertura desta mensagem, nós, no nosso país, temos observado uma iniciativa de conselhos de medicina na criação da prevenção do suicídio, chamado Setembro Amarelo. O suicídio é uma realidade que atinge o mundo. Por exemplo, a Organização Mundial da Saúde, em 2019, ou seja, um ano antes da pandemia do coronavírus, registrou mais de 700 mil casos de suicídios no mundo, sem contar o que não foi registrado. Alguns estimam que chegam a 1 milhão de pessoas que tiraram suas próprias vidas lá no ano de 2019. No mesmo ano, na nossa nação, no Brasil, foram registrados aproximadamente uma média de 14 mil casos por ano. Pessoas que tiram as suas próprias vidas por causa de ansiedades, depressões, desesperos e muitas outras causas. Ou seja, em média, 38 pessoas tiram as suas próprias vidas por dia no Brasil, isso antes da pandemia do coronavírus. Bem antes, a revista Galileu
uma revista respeitada nos meios científicos, registrou um outro relatório da OMS. Esse relatório espantosamente dizia que o Brasil é o país mais deprimido de toda a América Latina. Mais deprimido. 5,8% da nossa população, especialmente na faixa etária de 55 a 74 anos, sofre de algum tipo de depressão ou transtorno emocional. 9,3% da nossa nação manifesta o quadro de ansiedade, o que torna o Brasil o campeão mundial no índice de ansiedade. O Brasil é o país mais ansioso do mundo e o mais deprimido da América Latina. O que Jesus fala aqui então não é só de um drama da sua época, é um drama atual e presente, nas nossas igrejas inclusive. A ansiedade foi intitulada como o grande mal do século XX, o que fez cientistas estudiosos alterarem o próprio conceito de doença. O que é uma doença? Não é apenas um mal-estar físico, mas também um mal-estar emocional, psicológico, neurológico e alguns cientistas vão até dizer espiritual também. Certamente é o mal do século XXI, especialmente pós-pandemia. Nossa cultura é marcada por comportamentos que favorecem a eu e você sermos pessoas ansiosas, porque nós somos imediatistas, porque queremos resolver tudo para ontem, porque não aguentamos esperar as coisas acontecerem, porque as relações humanas estão cada vez mais rápidas, as pessoas falam mais rápidas, não conseguem escutar, não conseguem pensar e refletir, um comportamento reativo. Vivemos velocidades nas relações humanas, impaciência com as coisas, cobranças e mais cobranças, tecnologias geradas para o nosso conforto, nosso bem-estar, muitas vezes tem feito com que a gente se acomode a um estilo de vida mais luxuoso e na falta desses recursos, a nossa mente e o coração entram em parafuso, em nervosismo, em cansaço crônico, em ansiedade. Ansiedade é um mal do nosso tempo. Mas também, irmãos, a ansiedade é um drama da época do Senhor Jesus. Pessoas que não tinham tecnologia como nós, pessoas que não tinham tantas e tantas necessidades e superficialidades e luxos como nós temos, eram também pessoas não muito diferentes de nós, que sofriam com o drama da ansiedade, ao ponto do Senhor Jesus, que conhece a palavra, que é o verbo de Deus encarnado, que conhece o coração dos seus ouvintes, no meio do Sermão do Monte, onde Jesus está ensinando a ética do reino de Deus para os seus discípulos. Ele precisa se debruçar sobre o assunto da ansiedade e dizer: não andeis ansiosos. Jesus tem uma forte influência em tratar este assunto comigo e com você nessa manhã, à luz do que ele pensa de mim e de você. E a resposta bíblica para a pergunta da ansiedade é: não andeis ansiosos. Eu quero nessa manhã, irmãos, entender de uma vez por todas com você, que é também uma pessoa ansiosa, alguns um pouco mais, alguns um pouco menos, mas todos nós, eu tenho certeza disso, ficamos preocupados por alguma coisa durante essa semana. O que a Bíblia nos ensina
a vencer este grande mal do nosso tempo, que chega a ser um mal clínico, que leva pessoas à necessidade de se tratarem. E como isso é importante nos nossos dias. Jesus nos ensina a vencer a ansiedade, nos ensinando, irmãos, que a ansiedade é um mal, não é um bem. A ansiedade é um mal desnecessário. Esse texto nos ensina isso. Jesus diz: não andeis ansiosos pela vossa vida, com relação ao que você tem que comer, com relação ao que você tem que beber, com relação ao que você tem que vestir, coisas básicas da vida. Não é a vida de vocês mais importante do que o que você come, do que você bebe. Não é o corpo de vocês mais importante do que a roupa que veste esse corpo. O que Jesus está nos dizendo? Que estar ansioso, que ter um estilo de vida preocupado é algo totalmente sem sentido, sem lógica, irracional na vida de uma pessoa que crê em Deus. E por que eu digo para você que a ansiedade é um mal desnecessário? Porque na cultura de hoje, você vai encontrar pessoas, especialmente no ambiente corporativo, no ambiente empresarial, que vão dizer, por exemplo, o seguinte: a ansiedade é um mal, mas a ansiedade é um mal necessário. Pasmem vocês, isso é ensinado em algumas palestras. A ansiedade é um mal necessário e um mal útil, porque a ansiedade faz o mundo girar, faz as pessoas produzirem, faz as pessoas se moverem, trabalharem, comprarem, a economia girar, faz as pessoas conquistarem os seus sonhos. Você e eu já ouvimos alguns coaches dizerem o seguinte: trabalhe enquanto eles dormem. Você já ouviu essa frase? Trabalhe enquanto os seus concorrentes dormem, porque o trabalho gera posição. Negligencie o descanso, esteja sempre antenado, esteja sempre ansioso e vigilante do que vai acontecer. E Jesus diz: não andeis ansiosos, não tenham esse comportamento errado, não tenham esse estilo de vida que não é condizente com a ética que vem do reino de Deus, que não é condizente com o cuidado que o meu Pai, diz o Senhor Jesus, tem sobre a vida de vocês. Verso 25, a palavra ansiedade, irmãos, no idioma grego, traz para mim uma ideia, e para você uma ideia, de asfixia. A ansiedade no idioma grego traz a ideia de estrangulamento, de apertar o pescoço de uma pessoa e deixá-la sem ar. E é isso que acontece, figurativamente, quando nós estamos preocupados. Até literalmente isso acontece. Pessoas que têm, o coração bate mais rápido, o ar falta, o nervosismo toma conta de todo o nosso cérebro. E Jesus diz: não tenha essa postura errada. Quanto ao que vocês têm que comer, beber, vestir, preocupações materiais da vida. Comida, bebida e vestes não são supérfluos, são necessidades básicas do ser humano. E Jesus diz: até nas necessidades básicas de você, não fique ansioso, porque a sua vida para o Pai é mais importante do que a comida que você come. A sua alma para o Pai é muito mais prezada do que a água que você bebe ou do que a roupa, do que você precisa para viver na sua vida. Aí Jesus faz uma pergunta, né? Ele que conhece as necessidades básicas diz: se Deus que nos deu o mais importante, que é a vida, será que Ele não vai dar também o alimento? Se Deus nos deu o que é mais importante, que é o nosso próprio corpo, Ele não vai nos dar as coisas secundárias, vestes para vestir esse corpo? Jesus olha para os seus ouvintes e diz assim: então tá bom, talvez eu não esteja sendo muito claro, talvez eu precise ilustrar as coisas, talvez vocês precisem de exemplos, então vamos fazer o seguinte: olhem para o alto, olhem para as aves do céu, olha para os passarinhos que voam no céu da Palestina, aves migratórias que vão para o norte, para o sul, para o leste, olhem para as aves do céu.
elas não semeiam, elas não colhem, elas não plantam, não ajuntam em celeiros. Tudo porque o vosso Pai Celeste as sustenta. Jesus sabe, irmãos, que toda ave adulta voa de manhã cedo, busca alimento para os seus filhotes, traz os alimentos para o ninho e alimenta os seus filhotes. Jesus não está estimulando a ociosidade. Jesus não está dizendo que o ser humano que crê nele não precise trabalhar. Mas Jesus está dizendo: as aves dos céus são cuidadas pelo Pai Celeste. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Pare para pensar nisso, meu irmão. Olhe para a natureza um pouco. Olhe para o que o Pai tem feito com a sua criação. Eu quero dizer que a gente tem essa dificuldade porque nós somos pessoas da cidade. Nós não somos pessoas da roça. Nós não somos pessoas do campo. E a cidade nos artificializa muitas vezes. Eu tenho certeza que muitos de nós essa semana não paramos para olhar as estrelas do céu e para contemplar as maravilhas do Criador. Olhe para as árvores, olhe para as aves do céu, o cuidado que Deus tem com a sua criação. Jesus diz: olhe para as aves dos céus, elas voam, caçam alimentos, mas elas não ajuntam em celeiros. E é por isso que você nunca vai ver uma andorinha ansiosa. É por isso que você nunca vai ver um canário belga preocupado com as contas que tem que pagar. Você nunca vai ver um bem-te-vi deixar de cantar o seu bem-te-vi de manhã cedo porque está em crise depressiva. Isso não acontece com a natureza. E a pergunta de Jesus é uma tacada na nossa ansiedade. Porventura, será que vocês não valem mais do que as aves para o meu Pai Celeste? Aí Jesus diz: talvez eu não esteja sendo claro ainda, então vamos olhar para baixo. Vamos olhar para os lírios do campo. Por que vocês andam ansiosos quanto ao vestuário? Verso 28. Considerem como crescem as ervas do campo. Planta, não costura. Planta, não procura alimento para elas. E Jesus diz: eu, contudo, vos afirmo que nem o rei mais bonito, mais bem vestido, mais sábio e mais rico da história do povo de Israel teve uma roupa tão bonita para usar quanto os lírios do campo, que são vestidos pelo Pai, que existem hoje e são arrancados no dia seguinte e lançados ao fogo. Jesus diz: o Pai Celeste veste os lírios do campo de uma forma tão bonita que nem o rei Salomão, em toda a sua glória, se vestiu tão bonito quanto os lírios do campo. Lá no primeiro livro de Reis nós lemos, e quando a rainha de Sabá visitou Salomão, vendo o templo construído, vendo a comida na mesa, vendo o serviço dos criados, os trajes dele, diz o texto que ela ficou como fora de si. E ela diz para Salomão que a sabedoria e a prosperidade dele sobrepujava tudo que ela tinha ouvido. Aí Jesus inverte as coisas e diz: um rei que impressiona todo mundo, que é do povo de Israel, que é sábio, que é rico, que é próspero, é um maltrapilho comparado aos lírios do campo. Você consegue perceber por que a ansiedade é um mal desnecessário? Jesus diz que a preocupação da nossa vida não muda a nossa realidade presente. Verso 27. Qual de vocês, por mais ansioso que esteja, é assim, por mais ansioso, preocupado, pode acrescentar à sua vida quanto? Um côvado ao curso da sua vida? Qual, por mais
ansioso que esteja, pode acrescentar à sua vida 2 palmos, 45 centímetros, ou a distância entre o dedo médio e o cotovelo, isso aqui, ao curso da sua vida. Quem, por mais preocupado, pode acrescentar alguma coisa à sua existência? A ansiedade, meus irmãos, não muda o seu amanhã, ela muda o seu hoje. Ela tira as suas forças hoje e deixa você fraco para as lutas, crises e fatos que acontecerem com você no dia de amanhã. Uma chamada de atenção que Jesus faz: não seja ansioso, isso é desnecessário. Não seja ansioso, porque a natureza não é ansiosa, e vocês que são criados à imagem e semelhança do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, não têm igualmente motivos para andarem preocupados, terem um estilo de vida ansioso. Nosso Salvador também nos ensina que a ansiedade significa falta de fé no cuidado de Deus. Preste muita atenção nisso. Não é falta de fé em Deus. Não é falta de fé na existência do nosso Deus. Mas é falta de fé na competência que Deus tem para cuidar das nossas vidas. Jesus diz no versos 31 e 32: não vos inquieteis dizendo que comeremos, beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram essas coisas. O que é um gentio, meu irmão? Gentio é aquela pessoa estrangeira que não tem uma cultura judaica, que não foi criado na religião judaica, que não foi criado lendo a Torá, que não conhecem os profetas, não conhecem o Pai, não sabem quem é Deus, e que, portanto, na visão do Senhor Jesus, ficam preocupadas com todas as coisas que o Pai provê aos seus filhos de graça. Agora olha que interessante, Jesus está no Sermão do Monte, e no Sermão do Monte, Jesus diz que os gentios, que não conhecem a Deus, são pessoas que não sabem demonstrar amor aos seus inimigos. Capítulo 5, verso 46, Jesus diz: porque se vocês amarem o que vos amam, que recompensa vocês têm? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente aos vossos irmãos, o que vocês fazem demais? Não fazem os gentios a mesma coisa? Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. São pessoas também que não sabem orar. Capítulo 6, verso 7, Jesus diz: e orando, não usei de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis a eles, pois Deus, o vosso Pai, sabe o que vocês têm necessidade antes de vocês orarem, pedirem ao Senhor. Não é isso? Em outras palavras, irmãos, gentios são pessoas que, por não conhecerem a Deus, são tão apegadas às coisas terrenas, aos cuidados deste mundo, que vivem afobadamente nas mais terríveis ansiedades. São pessoas que não conhecem a Deus e que, portanto, não confiam no seu cuidado, logo são pessoas ansiosas. E qual é o alerta de Jesus para mim e para você? Que ser uma pessoa ansiosa, que ser uma pessoa que está sempre entrando em pânico com tudo, equivale a ser uma pessoa não crente, equivale a ser um gentio, equivale a você não conhecer a Deus. Por mais que você professe uma religião, por mais que você seja membro de uma igreja, de que adianta ser membro de uma igreja, ter um nome no hall de membros, se o seu nome não está rolado no hall da paz de Deus? É isso que Jesus está dizendo. Se você é crente, comporte-se como crente. Se você é crente, tome posse dessa bênção. Amém? Que é ser alguém confiante nos cuidados do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo.
Jesus diz, no final aqui do verso de número 9, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Verso de número 32. Os gentios são assim, mas vocês que confiam no Pai, vocês conseguem perceber que o Pai já sabe. Olha isso, o Pai já sabe o que vocês precisam. Então Jesus está dizendo, por que você vai ser uma pessoa inquieta por tudo? Que tem gastrite por tudo? Preocupada com tudo, se o Pai, o Criador, nada foge ao seu conhecimento. Se Ele sonda a nossa vida e nos conhece, se Ele sabe quando a gente se assenta e a gente se levanta, se a palavra nem chegou à nossa boca e o Pai já conhece por completo, por que viver ansiosamente? Não há sentido, irmãos, dizer, sou uma pessoa de fé, eu creio em Deus, eu confio em Deus, se todo saculejo da sua vida faz você entrar em trauma, em pânico. Eu digo para você que essa é uma busca que depende da graça de Deus, da nossa aproximação com Deus, do nosso conhecimento de Deus. Jesus está nos ensinando que a ansiedade é falta de fé nos cuidados do Senhor. É nos acharmos tão competentes para a nossa vida que nos esquecemos das nossas fragilidades, que esquecemos que neste mundo temos aflições, esquecemos que a nossa maior necessidade é conhecer a Cristo, é conhecer a Deus e descansar, irmãos, com fé, não nos nossos cuidados, mas entregar a Ele todas as nossas preocupações. Jesus, por fim, nos ensina que a ansiedade também não é só um mal desnecessário, não é só fruto de incredulidade na competência de Deus, mas a ansiedade é um mal que pode ser vencido. E vencido quando nós entendemos o que é o reino de Deus, e vencido quando nós nos aproximamos de Deus e buscamos ao seu reino. Veja no versículo 33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, leia comigo, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e todas essas coisas, comida, bebida, vestes, necessidades materiais, serão acrescentadas por Deus, acrescentadas pelo Pai. Agora, o que eu acho muito interessante nesse texto é que a gente lê esse versículo, já sabe ele de cor, mas a gente não percebe a profundidade que ele tem na nossa vida. E é interessante, por que Jesus fala de reino de Deus? Jesus está falando de ansiedade, dizendo, não andeis ansiosos, olhe para as aves do céu, olhe para os lírios do campo, não fique ansioso porque você não vai acrescentar um côvado ao curso da sua vida, não seja como os gentios que não conhecem a Deus. Aí de repente Jesus diz, a solução para isso tudo, a cura para a ansiedade, a sua vitória sobre a ansiedade, é você buscar o reino de Deus. E a pergunta é, o que reino de Deus tem a ver com a ansiedade? De que maneira? Buscar o reino de Deus significa a solução das nossas inquietações. Sabe o que é interessante? Jesus não responde essa pergunta. Ele só manda você buscar o reino de Deus. Versículo 34 só diz assim, não vos inquieteis com o dia de amanhã, amanhã vai trazer os seus cuidados e basta o dia seu mal. E Jesus não responde. Por que o reino de Deus impactaria tanto a nossa vida que a gente ficaria livre da ansiedade? O Evangelho de Mateus termina, Jesus não responde essa pergunta. O Evangelho de Lucas, que traz essa mesma passagem, não responde. Mas a resposta vem quando nós lemos a carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 14, verso 17, quando o apóstolo nos diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo de Deus. Quem busca o reino de Deus, portanto, colhe para si
justiça, paz e alegria. Não há ansiedade que resista a isso. Agora, o que é o reino de Deus, meus irmãos? O reino de Deus não é a igreja. O reino de Deus não é o trabalho da igreja. O reino de Deus consiste no governo de Cristo sobre o nosso coração. Significa que Jesus exerce em nós uma soberania. Ele que é o rei desse reino, e portanto, o que Jesus está dizendo é que buscar o reino de Deus é você reconhecer a Jesus como aquele que morreu e ressuscitou por nós, e que, portanto, pela sua graça, pelo seu amor, pela sua misericórdia, pela sua presença nas nossas vidas, Ele nos domina por completo. A nossa mente, nosso coração, as nossas emoções, as nossas expectativas, as nossas esperanças. Cada vez mais que somos dominados por Cristo, irmãos, menos ansiosos nós seremos. Cada vez mais que conhecermos ao Senhor Jesus, entendermos que Ele é quem nos domina, e não as nossas atitudes, não há ansiedade que se prolifere no coração de um crente. Buscai, pois, a justiça. Jesus diz, o seu reino é a sua justiça. E aqui justiça de Deus não é num sentido legal, mas é a justiça num sentido ético. Justiça de Deus é o padrão elevado de vida ética que vem do reino de Jesus sobre o seu coração. É você ser um discípulo de Cristo e não um gentio que não conhece a Deus, que você se comporte como alguém que é discipulado todos os dias pela palavra que vem do nosso Deus, que nos revela a Jesus Cristo e a sua vitória na cruz do Calvário sobre todas as nossas ansiedades. Agora, irmãos, a palavra buscar que introduz esse versículo, e a ordem de Jesus é essa, isso não é um aconselhamento, isso é uma ordem do nosso Rei e Senhor Jesus. Buscar no idioma grego significa buscar com vontade de encontrar. É uma busca incessante, ocupada na sua vida. É tipo quando você vai sair de casa e você não encontra o seu celular. Não é isso? E ainda por cima o seu celular está descarregado e perdido num lugar, num buraco negro do espaço que ninguém acha, só a sua esposa. Essa busca que você fica, assim devia ser a nossa busca pelo reino de Deus, pela sua justiça. É querer muito, é renunciar-se, é desejar muito. E como tem que ser essa busca do reino de Deus? Secundária? Quando der tempo? Não, Jesus diz, buscai, pois, primeiro lugar na sua vida. Depois, as outras coisas são acrescentadas. Irmãos, 9 entre 10 crentes leem esse texto da seguinte forma: se eu buscar o reino de Deus e a sua justiça, logo Ele vai me dar tudo o que eu quero. Não é assim? Só que Jesus enfatiza não a segunda parte do versículo, mas a primeira parte. Jesus está dizendo que quando nós buscamos o reino de Deus, buscamos o senhorio de Cristo, nos entendemos como servos do Senhor Jesus, então tudo mais, comida, bebida, vestes, podemos fazer a nossa lista? Filhos, conta bancária, trabalho, sustento, tudo e tudo mais se torna algo, perceba isso, secundário, algo que vai ser acrescentado pelo Pai do nosso Senhor Jesus, do jeito dele, no tempo dele e segundo a vontade dele. A tua preocupação aí, está na segunda parte desse versículo, que vai ser acrescentado, provido pelo Pai,
tanto quanto Ele alimenta as aves do céu, tanto quanto Ele veste os lírios do campo, tanto quanto Ele diz para você: não ande ansioso, não seja um gentio, não seja alguém afadigado em cuidados, mas saiba descansar no Pai, saiba descansar em Deus. Meu irmão, pergunto para você nessa manhã: qual tem sido a intensidade da tua busca quanto ao reino de Deus? Temos colocado o coração nisso? Esse mesmo Sermão do Monte, Jesus diz: onde estiver o nosso tesouro, ali também estará o nosso coração. Será que o nosso tesouro e o nosso coração estão realmente em Cristo? Ou estão em um bocado de outras coisas que ocupam a nossa mente? Jesus fecha esse texto dizendo: então não fique inquieto com o dia de amanhã, com o futuro, porque o Pai faz todas as coisas no seu exato momento. Não fique inquieto. E Jesus não mente. Jesus fala a verdade. O amanhã vai trazer os seus cuidados. Você vai ter aflição, mas eu venci o mundo. Anime-se. Não é isso? É o que ele diz aqui. O amanhã não é que pode trazer os seus cuidados, o amanhã trará. É uma certeza. Enquanto estivermos vivos, nós vamos ser, de alguma maneira, desafiados a confiar no Senhor. E como é que a gente confia no Senhor? Entendendo que basta cada dia o seu próprio mal. Isso é muito mais do que só viver um dia de cada vez. O coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. E só faltou Jesus aqui abrir Eclesiastes 3 e dizer: existe tempo para tudo. Portanto, não fica aí em pânico por coisas que talvez nem vão acontecer. Aliás, a maioria das nossas ansiedades são assim. Coisas que não vão nem acontecer, ou coisas que estão em quilômetros daqui, que podem nem se concretizar. Deus está no futuro, tanto quanto os nossos problemas. Deus está no futuro, tanto quanto nós teremos forças dadas por Ele para enfrentarmos nossas lutas. Então não há razão para antecipar cuidados, sofrimentos que vêm do amanhã. Aplico a você, meu querido irmão, minha querida irmã, esta tão sublime passagem das Escrituras, com 3 aplicações básicas. Digo para você que para vencer a ansiedade, perceba isso, se possível anote o que eu vou dizer agora. Para você deixar de ser uma pessoa que tem um estilo de vida ansioso, Jesus nos ensina a nós mudarmos a nossa visão sobre a nossa vida. Quando Jesus conquista o nosso coração, Ele nos muda por completo. Ele redefine o nosso papel no mundo. E isso se aplica ao nosso campo emocional, ao nosso psicológico. Eu quero dizer para você que crente precisa da medicina, tanto quanto precisa da fé. Alguns precisam tomar remédio, e isso é lícito aos olhos de Deus. Precisam de terapia, isso é lícito aos olhos de Deus quando oportuno. Mas precisa mudar a cabeça, mudar o coração, e entender que nada depende de você. Tudo depende, tudo mesmo depende do Senhor. E se a gente mudasse a nossa maneira de enxergar a nossa vida, colocando o nosso coração nas coisas lá do alto, entendendo que as aflições, por piores que sejam, são passageiras, e que a nossa caminhada é rumo à vida eterna, e portanto algo transitório também, eu digo que eliminaríamos boa parte das nossas ansiedades, mudar a nossa visão sobre a vida com base na graça de Deus, irmãos. Jesus também nos chama a nos desapegarmos das coisas terrenas. Cada vez mais apegados ao mundo nós formos, mais ansiosos nós seremos. Cada vez mais apegados a fadigas do mundo presente, colocando o nosso coração, nós estivermos vivendo assim, não aprenderemos o que é o reino de Deus
e a justiça de Deus. O nosso Salvador nos convence pela sua palavra que nós somos preparados para uma esperança que não fica murcha, que não fica velha, que é garantida lá no céu e não aqui na terra. E o que devia ocupar a nossa mente é a certeza de que passaremos a eternidade com o nosso Senhor Jesus. E outra, meus irmãos, Cristo está voltando. Cristo está voltando. Será que a gente está tão ciente disso ou estamos tão apegados a coisas passageiras? Jesus manda a gente tirar o nosso tesouro da terra e colocar no céu. Onde está o nosso tesouro, está o nosso coração. Meu irmão, se você ouviu essa mensagem, talvez você possa dizer para mim assim: seminarista, eu ouvi essa palavra e concordo com tudo que foi dito. Eu entendi que a ansiedade é um mal desnecessário. Eu entendi que a ansiedade é sinônimo de incredulidade, é falta de fé no cuidado de Deus. Talvez você diga: faz sentido para mim essas coisas. E eu entendo também que a ansiedade é um mal que pode ser vencido na minha vida se eu me propuser a reagir à graça de Deus e buscar o seu reino. Mas só tem um problema. E qual o problema? É que ainda assim eu continuo ansioso. Talvez seja essa que está palpitando na sua mente agora. Eu entendo que a ansiedade é um comportamento errado. Mas neste momento, se eu contar os meus problemas, todo mundo aqui vai chorar comigo, de tanta coisa que eu estou passando na minha vida. Se você é uma pessoa assim, meu irmão, eu quero dizer só mais duas coisas. E ficarei muito feliz se você levar isso para sua casa hoje, porque se você levar o que eu vou dizer agora, você entendeu o que eu vim dizer aqui nessa manhã. Eu quero dizer que a ansiedade se vence quando nós buscamos a Cristo, o reino de Deus e a sua justiça. Mas a ansiedade se vence com dependência no Senhor. A ansiedade se vence quando a gente aprende a arte. Quando Deus nos ensina essa arte que tem que ser desenvolvida na nossa vida, de dependermos mais do Senhor e menos dos nossos artifícios. 1 de Pedro 5,7, o apóstolo diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele no tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Mas antes de você lançar a sua ansiedade sobre Deus, aprenda a se humilhar. Deixe de ser uma pessoa orgulhosa. Por mais humilde que você seja, há sempre um pinguinho de orgulho na nossa alma. Há sempre uma pontinha solta de autoridade, de autossuficiência, de querermos resolver tudo. O Evangelho do Senhor Jesus nos ensina dependência. Dependência de Deus. Dependência dos cuidados de Deus. E isso nós só vamos conseguir, irmãos, se formos humildes e não arrogantes. Perto está o Senhor de todo aquele que invoca em espírito e em verdade. Perto está o Senhor daquele que se aproxima dele com humildade, porque o Senhor resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E a ansiedade também se vence, meu irmão, com oração. Se vence com médico, se vence com remédio, se vence com terapia quando oportunos, mas sem oração não existe cura completa do nosso ser. E perseverança em oração, a tal ponto que a gente ore tanto e a gente aprenda a orar. Paulo diz em Filipenses 4, não ande ansioso de coisa alguma, em tudo porém, faça a sua oração, traga ao conhecimento de Deus aquilo que Ele já sabe, por petições, por súplicas, por ações de graças, e a paz de Deus que excede toda a nossa compreensão, é que vai montar guarda
vai guardar a sua mente e o seu coração em quem? Em Jesus, que é o Rei do reino em que nós temos que buscar a sua justiça. Que Deus nos abençoe nessa manhã. Que em nome de Jesus e para a glória do nosso Deus, nós sejamos pessoas dispostas a vencer a ansiedade para a glória de Deus.